uma explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Descende mesmo em suor da última Já se pegou numa situação onde as pessoas estavam falando de um assunto que você não entendia muito bem, que você não estava sabendo do que estavam falando? Já algumas vezes de assuntos atuais, assim, tipo, às vezes até de televisão, você uma novela que você nunca viu, alguma coisa assim. Só assim, que eu me lembre só de assuntos atuais. E daí como é que se reage normalmente numa situação dessa? É muito chato. Não fala nada? Você fica naquela situação, você não fala nada e as pessoas olham pra você querendo que você comente, né, sobre o assunto, você... O máximo que você pode fazer é concordar ou não, é chato, é chato. Bom, eu simplesmente fiquei calada e não participei do assunto. Não falou nada? Não, só fui ouvindo, nem dei opinião. eu tento me inteirar com o assunto. Principalmente quando falam muito de política, tipo... Principalmente a época de eleição agora, daí falavam muito de política e eu ficava meio viajando, assim. Normalmente o que você faz nessa situação? Eu tento descobrir mais sobre o assunto para não passar de novo por essa situação. Eu vou falar com outras pessoas, aí troca aquele assunto pro outro lado, né? Não me interessa aquilo ali. Sai fora. Sai fora. E você, faz o quê? Eu espero ver o que vai acontecer e vou saindo de fininho. Fica quieta. Com certeza. Gente, olha só, hoje a gente vai falar sobre a desmistificação do dom. Vamos tirar essa ideia que para escrever tem que ter um dom necessário para isso. Isso é uma grande lorota, isso é desculpa de quem não acredita em si. Primeiro, não se pode falar bem ou mal sobre algo que não se conhece. Vamos entender essa dica que eu acabei de passar para vocês. Pensando em desmistificar o dom, a gente não pode falar sobre algo que a gente não conhece. Isso é óbvio. Vocês viram a enquete que a gente passou aí antes de dar o início dessa aula. Pense bem nela, tá? Veja os relatos que a gente analisou aí, veja os relatos que a gente viu dessas pessoas e pense exclusivamente. Vamos tirar essa ideia de que para escrever bem tem que ter um dom. Não, não se pode escrever bem ou mal sobre algo que não se conhece. Isso é óbvio. Logo, para se dialogar sobre algo, é preciso conhecimento. Vamos pensar de novo nessa dica óbvia, tá? O conselho que eu estou dando aqui, tudo que eu estou falando aqui é para exatamente você pensar que não é preciso dom para escrever. Não existe argumento ou defesa sem um conhecimento prévio. Olha só, de novo, estou batendo em algo que é óbvio, mas que serve como conselho para que você consiga escrever um texto. Toda vez que a gente for analisar um tema, a gente precisa duelar com esse tema, a gente precisa questionar o tema. Para quê? Para que a gente venha conhecer. Agora vamos falar sobre pesquisa própria. Como é que a gente faz para pesquisar sobre um tema? Questionar é o melhor caminho. Toda vez que a gente estiver diante de um tema ou de alguma ideia que esteja se apresentando, a gente vai ter que fazer um questionamento próprio, tá? Perguntar como, por quê, onde, de que maneira, sobre qual forma, de que análise, tá? Você tem que questionar tudo. Você vai criar todas as dúvidas e você mesmo vai ter que fazer uma análise. Isso é um trabalho minucioso, calmo, delicado. Delicado pelo seguinte, você tem que ter sensibilidade para perceber essas perguntas diante daquele tema. Agora, vamos pegar então o tema da UFRJ 2005, o corpo na contemporaneidade. Gente, fazendo uma análise do corpo, da imagem do corpo, do que o corpo representa para o agora, tá? A gente vai ver que a gente vai suscitar dúvidas sobre a condição. Será que o corpo realmente tem que ter essa imagem? Será que nós temos que ser magros? Temos que investir no corpo como algo bem desenhado? Será que a gente não pode aproveitar o dia em que comemos mais, o dia em que bebemos mais? Será que a gente não pode suscitar essas vontades que todo mundo tem? Será que ninguém acha que é legal comer com os amigos? Será que ninguém acha que seja legal beber com os amigos, estar aproveitando essa amizade? Ou será que nós temos somente estar atrelados à imagem do corpo? Então é por isso que eu vou tomar a liberdade aqui de chamar um dos câmeras, o Paulão, tá? Vamos dar uma olhada aqui legal no Paulão, vamos perceber Paulão aqui, gente. Olha só, comparar o que a gente acabou de falar aqui, tá? Olha só, Paulão, cara, gente fina pra dedéu, companheirão pra todas as paradas, tá?
é uma pessoa que vale a pena ter como amigo perto da gente e que a gente vê, é um cara que investiu na imagem dele ao longo dos anos, coisa que eu também estou fazendo, não vou negar. E somente por causa dessa imagem do corpo, isso que se promove do corpo, isso que se vende sobre o corpo, sermos magros, sermos sarados, temos o corpo desejado, será que é isso que vai definir se a gente vai ter um amigo ou não? É que eu falo, olha só, Carlão, um cara que investiu, o Paulão, um cara que investiu na cabeleira dele, certo? Que investiu na imagem dele, que investiu na essência, tá, de amizade que ele nos passa, porque é ótimo conversar sobre ele, escutar as piadas que ele fala, é uma pessoa maravilhosa, vale a pena ter esse cara perto da gente, e somente por causa de uma barriguinha, de uma cabeleira ou de uma não cabeleira, é que a gente vai definir uma amizade ou não? Gente, vamos analisar isso, vamos parar e vamos questionar isso. Será que o corpo é muito importante? Vocês veem, ainda aqui com o Paulão aqui ao meu lado, eu suscitei perguntas que se baseiam numa necessidade minha, certo? Você vê, eu atrelei ao tema, tá? Um condicionamento meu, um questionamento meu, uma análise minha. Estou usando aqui meu amigo Paulão como o quê? Apenas um exemplo para a gente demonstrar, será que o corpo é importante mesmo para as coisas? Gente, isso é só estou só suscitando aqui um questionamento meu, certo? Algo meu, uma opinião minha, tá? Que resvala também na do Paulão, tá? No outro câmera ali, no BA, no meu diretor também ali, que é um cara que investiu também na imagem dele, e eu aconselho, vale a pena investir, porque é bom, às vezes, sentar, conversar sobre o futebol com esse cara, comendo um salaminho, tá? Indo numa churrascaria, aproveitando a churrascaria ao máximo, não naquela paranoia, não, tem calorias tantas, tem calorias que não, eu não vou comer isso não, porque isso vai me fazer engordar. Gente, tudo engorda, tudo não engorda. O que vai valer é o quê? É viver. Isso é uma análise minha, tá? Isso é algo meu. Cada um tem o seu ponto de vista, isso é algo que a gente tem que respeitar. Tal qual eu respeito o ponto de vista dele em investir na cabeleira, eu também invisto na minha, ele também vai ter que aceitar os meus pontos de vista, tá? Cada um é cada um, por isso que eu digo, Paulão, obrigado pra caramba, companheiro, valeu mesmo, tá? Então, vamos partir para um outro ponto agora na nossa aula. Agora, como é que a gente vai conhecer a própria ideia? Vocês viram, eu usei o Paulão aqui como exemplo, certo? Eu me usei como exemplo, tá? E daí eu comecei a fazer uma análise, certo? Essa análise é baseada nesse questionamento próprio. Eu estou questionando o tema para eu conhecer a minha ideia. Dessa maneira, eu vou ter os argumentos necessários, tá? Os argumentos condizentes com o meu ponto de vista. É dever de todo o escritor defender o ponto de vista sobre qualquer condição. Eu aqui usei o Paulão como exemplo, eu me usei como exemplo, eu questionei a minha ideia, busquei exemplos. Por que que eu busquei exemplos? Porque eu preciso que minha ideia se objetive. Lembre bem, todo tópico frasal, toda a ideia ainda é subjetiva. É dever do escritor colocá-la nesse lado mais concreto, nessa ideia mais objetivada. Por isso, conhecer a ideia é questionar e transformá-la em algo objetivo, em algo, em certos casos até exato, esgotar a ideia, sempre esgotar a ideia. E para isso eu preciso questionar. Lembra uma vez mais do exemplo que eu dei sobre o Paulão, como eu fui questionando aqui a essência da amizade, a essência do corpo, essa necessidade de desenho do corpo, o que é o corpo para os tempos modernos, essa ultravalorização greco-romana da imagem do corpo, essa perfeição estranha, tá? Essa perfeição talvez desnecessária, isso é uma análise minha, tá? Mas uma perfeição que se busca nas academias, que se valoriza no verão e que valoriza somente o externo, não o que a gente percebe do homem. Será que é necessário a gente se tornar amigo, tá? Será que é importante a gente ter amigos que são sarados? Será que é importante ser sarado? Qual é a imagem de uma pessoa que é sarada? Será que o sarado é uma pessoa que pensa? De novo, uma análise minha. Será que esse homem sarado, será que essa pessoa que anda assim, parrudão, essa imagem do Popeye é importante para a gente decidir quem são as pessoas que estão ao nosso lado? Será que as pessoas
gordinhas? Será que as pessoas que têm esse investimento na imagem, tá, que estão querendo ocupar mais espaço, são pessoas que não merecem o nosso respeito, não merecem o nosso caminho? Olha só, de novo, uma vez mais eu estou questionando isso tudo. E esse questionamento acaba se tornando válido para que a gente conheça nossos argumentos, conheça o íntimo da nossa ideia. De novo, uma vez mais, estou falando disso, conhecer o íntimo da nossa ideia. Por quê? A gente não pode falar bem ou mal sobre algo que a gente não conhece. Estão percebendo? É aí que a gente vai ver que questionar é primordial, é necessário, é o detalhe mais importante, é a nossa arma mais certa, é a nossa pistola que mais será bem usada para a gente conhecer a nossa ideia, conhecer o tema, conhecer o íntimo do tema, o foco do tema, caçar esse foco e colocá-lo no nosso texto. Claro, a gente sabe muito bem que existem pessoas que acham que o corpo é importante, que acham que manter a perfeição do corpo é importante. Será que isso realmente é tudo válido? Vocês teriam uma ideia? No século XIX, o corpo que era considerado belo, bonito, era o corpo de pessoas rechonchudas, principalmente das mulheres, porque se pensava que as mulheres que fossem gordinhas conseguiriam alimentar melhor as suas crianças. E as pessoas que eram magras, magreza era sentido, tá? Era o mesmo como se fosse pobre, indicava que a pessoa era pobre. Mesmo com o biotipo de magro, aqueles que eram magrinhos investiam nessa necessidade de se alargar, nessa necessidade de ocupar mais espaço. Então, gente, olha só, tempos que a gente está questionando aqui, você vê, a gente coloca o século XIX, a imagem do corpo no século XIX, comparando com a imagem que se cria no século XX, eu estou fazendo esse sentido de comparação, isso é importante para o nosso texto. Você vê, o que aconteceu na antiguidade é uma coisa diferente do que acontece hoje. Será que a gente tem que seguir exatamente o que acontece no século XX? Será que a gente não pode se respaldar no que aconteceu no século XIX? Isso é meramente um questionamento. Claro que a gente não pode seguir isso como verdade ou não, mas cada um faz o seu próprio julgamento. E agora vamos ver o seguinte, independente do tipo de texto, o que vale é a cadência. Gente, vamos analisar bem calmamente esse detalhe. Quando a gente está escrevendo, o que vai valer mesmo é a ordem das ideias, certo? Toda vez que a gente está pensando no tema, que a gente está questionando um tema, a gente tem que ver que os argumentos que vão surgindo, eles têm um sentido de lógica, tá? Essa lógica é importante para a gente definir a qualidade do nosso texto, a sequência do nosso texto. E como eu falei, qualidade é importante, tá? O que hoje em dia se vende muito é a qualidade. Então você também tem que ter um pouco dessa ideia no seu texto, um pouco de qualidade, buscar esse sentido de qualidade. E claro, qualidade vai partir daquilo que você percebe, daquilo que você sente, algo seu mesmo. Cada um tem um sentido de qualidade. E na hora que você for organizar a sua ideia, pense nisso. Claro que a gente pode organizar, criar uma cadência baseado em duas fundamentações. Ou a gente pode deduzir uma ideia, ou a gente pode induzir uma ideia. E isso, tá? E esses dois elementos que eu acabei de falar, são detalhes bem opostos. Deduzir é quando eu raciocino, é quando eu penso daquilo. Quando eu imprimo uma ideia do senso comum e digiro numa ideia minha. Já a indução é o processo inverso a isso. É quando eu ponho a minha ideia diante desse senso comum. O que é importante para o seu texto? Talvez se você está querendo seduzir alguém, tá? Talvez se você está querendo criar essa imagem de sedução do seu texto, dar um tom belo a ele, usar o sentido da dedução talvez seja mais importante do que induzir. Induzir, nesse caso, pode ser perigoso. Por quê? Se você está tirando algo seu sobre uma imagem que a gente já tem definida no mundo, tá? Uma imagem que a gente já possui da sociedade, essa indução pode ser perigosa para esse processo de seduzir que você está querendo criar. Agora, se você está querendo defender com unhas e dentes o seu texto, uma ideia que às vezes seja perigosa, ou uma ideia que seja fácil demais, o processo de indução, talvez, olha o que eu estou falando, talvez seja o seu recurso mais importante, mais enfático. De novo, falei sobre a ênfase. A ênfase é importante porque ela cria uma certeza ainda mais exata da explicação que a gente já tenha feito. Agora, quando você for induzir, não seja incisivo demais. Pode usar essa incisão de uma ideia, mas não exagere, porque o exagero sempre é visto como algo ruim. Agora,
Saiba decidir entre o processo de dedução e o processo de indução. Como eu falei, são elementos bem dicotômicos. O que é dicotomia, professor? São elementos que têm sentidos diferentes, tá? Cada um segue o seu caminho. Então, nesse caso, tá? Tenha um pouco de bom senso, tá? Senso crítico mesmo. Estou falando de bom senso, de senso crítico. Senso crítico é algo seu, algo ligado da sua racionalidade, do seu jeito de perceber o mundo. Agora, vamos ver a criação do enredo. Por que é importante a gente criar um enredo? Gente, a gente precisa ter controle da hora que a gente está escrevendo, daquilo que a gente está escrevendo. Por que é importante esse controle? Para que a gente não perca, tá, o contato com o nosso texto. Eu já vi muitos alunos meus, tá? Eu sou professor de redação já tem um bom tempo. Eu já vi muitos alunos meus chegarem, terem uma boa ideia, sair escrevendo e empacaram. Por que eles empacam? Porque eles não conhecem o texto, não fizeram esse trabalho de coleta de informações, certo? Não deram cadência ao texto e, principalmente, não sabem o que vão escrever. Ou seja, não criaram um enredo. Por isso que é importante a gente criar esse enredo, tá? Saber qual vai ser o primeiro argumento que a gente vai usar, qual vai ser o primeiro exemplo que a gente vai usar, como esse primeiro exemplo pode jogar para o segundo argumento, que vai jogar para o segundo exemplo, que tem a ver com o primeiro. A gente tem que ter controle de tudo, tá? É importante criar esse enredo, porque dessa maneira, a gente vai ter total controle do texto. A gente vai saber aonde terminar. A gente não pode começar a escrever uma coisa se a gente não sabe o fim dele, tá? Se a gente não tem controle do fim, como é que a gente pode começar alguma coisa? Olha que pergunta óbvia que eu estou fazendo, olha como é que a resposta é óbvia, olha como que vocês estão concordando com essa ideia. Por quê? Se a gente não sabe o fim, como é que a gente pode começar? Uma cozinheira começa um pudim com tais elementos porque ela sabe que ela quer criar um pudim. Um cozinheiro, quando ele pensa em fazer um cheesecake, tá? Ele tem que ter tais ingredientes. Ele tem que saber a ordem que ele vai colocar tais ingredientes. Porque se ele colocar uma quantidade, um elemento antes do outro, talvez ele tenha gringolado toda a sua produção. O mesmo vai acontecer com a gente. A gente tem que saber quais são os elementos, quais são os detalhes que a gente vai colocar na nossa redação. Então, criar um enredo é importante. Professor, isso não pode dar problema na hora que a gente tem que tomar controle do horário, tá, da nossa escrita? Gente, se você consegue criar o enredo, se você sabe muito bem o que você vai escrever, a hora que você for começar a escrever, você já vai sair escrevendo direto. Dessa maneira, você não vai parar, você não vai empacar, você não vai ficar esperando aparecer a palavra correta, o elemento mais certo, o elemento mais belo, ou o que seja, na hora de você escrever. Se você tem controle, você sabe o que você precisa. Se você tem ideia do que você está escrevendo, você sabe como vai terminar. Se você criou um enredo, você não vai empacar. Isso é óbvio. Você vê, durante toda essa aula eu falei de coisas óbvias, mas que vocês passam por cima por acharem que escrever é fácil. Escrever é fácil para quem domina alguns elementos de escrita. Um escritor, às vezes, passa 4, 5 anos ou 10 anos para começar a escrever. Por quê? O que ele fez nesse período de 10, 5 ou 4 anos? Ele pesquisou. Ele questionou, ele quis saber sobre o que ele estava trabalhando, o que ele estava travando, o que ele estava pensando. Ele fez um processo de pesquisa própria. Isso para a gente que está escrevendo é importante. Pesquisa própria, organização dessa pesquisa, que poderia ser a organização dos capítulos, organização das ideias que vão aparecer em cada capítulo, certo? O que a gente vai fazer com aquele bolo e por aí seguir em diante escrevendo um bom texto, produzindo algo que vai se digerir bem. É dessa maneira que a gente vai criar uma redação que seja tranquila, um continho que seja tranquilo, um poeminha que seja bom, certo? Algo que bate no nosso coração e fala, meu Deus, eu escrevi algo bonitinho, eu escrevi algo que seja legal. Então a gente não pode, de jeito e maneira, pular a fase da criação de um enredo, porque é importante a gente conhecer elemento por elemento. Agora vamos falar sobre a produção do texto. Independente do tipo do texto que seja, quando a gente está produzindo alguma coisa, a gente tem que ter em mente de que maneira a gente vai produzir. Algo óbvio uma vez mais. Vamos supor que eu vou produzir um texto narrativo. Eu tenho que ter um controle da minha escrita
tá? Para que eu possa criar um certo sentido de beleza nas minhas palavras. Se eu criar um texto narrativo muito objetivo, ou seja, com palavras denotativas demais, reais demais, pode ser algo problemático para a minha escrita. Quando eu estou criando um texto argumentativo, um texto dissertativo, talvez usar esse processo de conotação, esse processo de metaforização da palavra, pode ser perigoso, já que argumentar é defender um ponto de vista, e eu preciso ser exato. Agora, vamos analisar o texto narrativo e o seu grau de verdade. Por que eu estou colocando isso para vocês agora, grau de verdade num texto narrativo? Como eu já falei anteriormente, toda narração, ela busca embelezar a palavra, ela tem como uma ideia criativa, tá? Usar palavras bonitas, usar palavras que soam bem aos nossos ouvidos. Usar esse processo conotativo, essa tentativa de metaforizar, de embelezar a palavra. Dar esse sentido de beleza num texto narrativo é bom. Em certos casos é até primordial. Porém, a gente não pode deixar de perceber esse intuito de verdade que todo o texto tem. Ele é baseado num questionamento do próprio autor, numa forma dele analisar o mundo. E a gente, quando lê um texto, qualquer que seja, uma crônica, um conto ou um romance, qualquer que seja o tipo de texto narrativo, tá? A gente tem que caçar esse sentido de verdade, porque o autor assim o quis. Você, como autor, como futuro autor de romance, de um conto, de uma crônica, também vai ter esse tipo de ação. Por quê? Tudo é baseado num sentido de verdade, num algo que você quer mostrar ao mundo. Porque ou está errando, ou o mundo está deixando a desejar aquilo. Então, o que eu estou te fornecendo agora é um pouco de senso crítico na hora de criar um texto narrativo. Independente de ser uma narração para uma prova da FUVEST ou qualquer outra prova que aconteça, pedindo um tema narrativo, você também vai estar fundamentando esse sentido de verdade que está sendo fornecido para você, tá? Que está sendo dado para você pelo tema. Então, quando se cria um texto narrativo, tá? Ele tem esse elemento, esse detalhe pequeno e que também é muito grande, que a gente chama de sentido de verdade, que todo texto narrativo nos traz. Se a gente pegar qualquer livro que seja, tá? Qualquer história que a gente leia, eles nos mostram um detalhe. Desde o Pequeno Príncipe, tá? Desde o Alice nos Países das Maravilhas, todos esses livros estão querendo mostrar alguma coisa pra gente. Lembra que durante um bom tempo a gente leu Moral da História? Que a moral da história corrompia a qualidade da leitura, porque a gente já sabia, a gente não precisava pensar muito. A gente, como leitor, caça essa moral da história. A gente, como autor, cria essa moral da história. Sem, claro, corromper o texto, indicando para o seu leitor o que você está querendo. Agora, vamos analisar, então, o texto argumentativo, como é que se dá o texto argumentativo, no qual o convencimento deve ser total. Por que eu estou falando que o convencimento deve ser total, gente? Galera, quando a gente está criando um texto argumentativo, a gente está defendendo uma ideia específica. Uma ideia baseada também num questionamento próprio, numa análise de vida, num jeito como a gente está encarando o mundo e que a gente está vendo que está ruim, ou que está bom, ou que a gente quer mostrar, ou que a gente quer deixar a ferida aberta. O que eu estou mostrando aqui é que toda vez que a gente está argumentando, a gente está mostrando uma análise própria. A gente está mostrando algo que é nosso. E que o nosso argumento deve servir para defender a todo custo. Por isso que o texto dissertativo tem que ter esse grau de convencimento total. Quando a gente está criando uma dissertação, a gente tem que lembrar dos argumentos. Imagine se seu argumento estiver furado, se a defesa da tua ideia não tiver sido tão boa. Então o teu texto está com essa falha. O grau de convencimento tem que ser total porque o argumento cria essa análise objetiva, cria esse resultado específico, cria uma ideia que está sendo bem colocada. Pontuar bem uma ideia mostra que você tem um conhecimento prévio daquilo. Com isso, gera no seu leitor uma confiança, tá? O seu leitor passa a ter confiança no seu texto. E isso pra gente, quando está criando qualquer tipo de texto, criando uma argumentação, tá? Mostra que nós temos esse controle do nosso jeito de pensar. E esse tipo de controle, tá? Vai dar esse convencimento ao leitor. Aí, chegamos nesse nosso objetivo final, convencimento total. Agora, vamos à leitura de um texto de Gregório de Matos Guerra, grande poeta da nossa literatura barroca.
Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena assim se fia. Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância, na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza, somente na inconstância. Como vocês viram, Gregório questiona muito a essência das coisas. Ele vai questionando por que da luz se vai ter noite, por que das coisas se vai haver a inversão delas. O questionamento leva com que o autor busque uma ideia única sobre os elementos. Dessa maneira, a gente está vendo que o questionamento é importante para a gente conhecer a vida, conhecer as coisas que nos cercam. Agora vamos para nossas dicas de estudo. As dicas de estudo que eu vou dar para vocês hoje é que vocês vão às bancas, tá? E procurem aquela coleção Pensadores. Por que a coleção Pensadores, gente? Porque elas vão refletir, tá? Esses livros vão refletir os pensamentos dos grandes filósofos e pensadores do nosso mundo. Isso é importante para a gente ver como se dá a estrutura do raciocínio e como a gente vai caçar novas ideias para a gente ver o mundo. Até a próxima! Nesta aula falamos sobre a desmistificação do dom. O que vale mesmo é a pesquisa, tá? É o conhecimento prévio, é a forma como nós questionamos o mundo e o jeito como a gente vai buscar essas respostas. É isso que vale para um bom escritor, para uma pessoa que vai adequar o pensamento diante da palavra. Não a explicação duvidosa da alma, mas a poesia inexplicável da vida. Tem mesmo entoada a última série. Professor, não deixe de mostrar para o aluno que não é necessário dom para se escrever um texto. É dessa maneira que a gente vai criar para o nosso aluno a certeza de que ele vai para o tema, ele vai para a prova, vai conseguir desenvolver o tema tranquilo, sem ter dor de cabeça se está escrevendo bem ou não. Se ele consegue adequar o pensamento ao enredo, condicionar o enredo dele para o pensamento que ele está apresentando, ele vai conseguir escrever um bom texto. E que essa ideia de que só o escritor que escreve bem é uma grande besteira. Quem escreve bem é quem pesquisa bem. Até a próxima. Não a explicação duvidosa da alma, mas a poesia inexplicável da vida. Tem mesmo entoada a última série.